a gente vai ter aí mais uma outra super apresentadora, uma super palestrante, que tem uma experiência gigantesca aí, vai trazer muito conhecimento legal pra gente. Mas antes de anunciar ela, bora conhecer um pouquinho da história dela, né? Então, ela é ceilandense, professora da Educação Básica na Secretaria de Educação do Distrito Federal há 29 anos, graduada em Letras pela Universidade Católica de Brasília. Pela Universidade de Brasília, ela é mestra em Linguística, com ênfase em análise de discurso crítico. Especialista em AD, em Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão Escolar. E autora do projeto Mulheres Inspiradoras. Já sentiram o peso do currículo, né? Então, quem vou chamar para o palco agora é a Gina. E aí, Gina, tudo certo? E aí, como é que você tá? Tudo bem, ótimo. Lucas? Tudo ótimo por aqui. Com você? 100%. Adorei ouvir o JP. Que legal, que legal. Muito bom. Muito bom, Gina. E conta aí um pouquinho de como tá a tua expectativa aí, como que tu vem aí para esse evento. Nossa, evento lindo, né? Grandes lideranças, uma responsabilidade enorme falar depois de tanta gente bonita, engajada, potente, maravilhoso. É uma honra estar aqui, um presente enorme. Já agradeço gigante assim ao CMA por me colocar nessa fita. Como diria o JP, mano, tô ligada que o bagulho aqui é doido. Muito bom, muito bom, Gina. E antes da gente começar, bora fazer um bate-papo aqui super rápido. E aí, Vamos. não vou falar hoje sobre a tua história, nem sobre educação, é mais um pouquinho da minha curiosidade aqui mesmo. Mas lá na tua biografia, tu fala que é ceilandense. Conta um pouquinho pra gente do que é isso. Ah, maravilha. Eu faço questão de colocar na minha biografia, porque eu, assim como o JP, sou da Quebrada, a primeira quebrada do Distrito Federal. Quem não é de Brasília, imagina que Brasília é asa sul e asa norte. E, na verdade, Brasília é um monte de quebrada que está no entorno desse quadradinho, né? E eu tenho muita honra de morar na primeira quebrada do DF. E tem que contar, viu, Lucas? Essa história da quebrada começou assim. Quando começaram a construir a capital, eles imaginavam que os operários iam construir a capital, esse grande centro administrativo que é Brasília, e que depois eles iam ser jogados para fora. E os operários vieram aqui, sim, para construir a capital, mas também para construir a sua história, para reconstruir as suas histórias. E aí, quando os operários ficavam ali nas imediações daquela considerada área nobre, o que aconteceu? Empurraram a gente para o mais distante possível, e aí nasce a primeira quebrada do Distrito Federal, e pasmem, o nome da cidade é Ceilândia, porque vem da sigla CEI, que significa Centro de Erradicação de Invasores, ou seja, era uma tentativa de tirar do Distrito Federal aqueles que eram operários, que ergueram a cidade, mas que depois de erguer a cidade, carregavam o estigma de serem considerados invasores. Então, eu sou da Ceilândia, que foi considerada a maior favela da América Latina, e é um lugar onde há muita força e muita potência. Não estou ouvindo o Lucas. Eita, a clássica, tava falando no mudo aqui. Mas muito bom. Então, pessoal, vocês já conheceram aí um pouco da Gina nessa resposta. E, Gina, o palco agora é todo seu, fica à vontade. Maravilha, gente. Prazer enorme, como eu disse, estar aqui com vocês. E eu acho que o JP abriu o caminho para mim, né? Eu acho que quem fez a organização do evento não me colocou por acaso depois do JP, porque o que eu vou falar dialoga muito com o que ele falou aqui. E eu vou pedir para vocês licença, porque eu preparei alguns slides aqui. Vou pedir para colocarem na tela. Para a nossa fala ficar mais didática, eu tenho que colocar aqui na opção apresentação de slides, né, meninas? E do começo. Tá rolando aí? Alguém me fala? Deixa eu colocar o meu... Gina. Oi, tá rolando? Tá sim, eu vou sair aqui e colocar a tua apresentação. Tá rolando sim. Ah, beleza. Ótimo. Obrigada. Vamos lá. Então, eu dei o nome para essa conversa aqui, Mulheres Inspiradoras, Educação para Transformação Social.
Então, falar do projeto Mulheres Inspiradoras necessariamente significa trazer um pouco da minha história, porque as coisas estão entrelaçadas. Então, eu começo falando para vocês do São Moisés, que, assim como eu disse, como muitos operários, migrou para Brasília em busca de uma vida melhor. São Moisés não teve garantido o direito à escolarização, portanto, ele não sabia ler e escrever, e chegando aqui no DF, ele encontrou uma mineira, Dona Djanira, nascida na zona da Mata Mineira, uma cidade chamada Manhuaçu, e ela contava para a gente que aos 5 anos de idade, no lugar de receber um livro ou um brinquedo, recebeu uma enxada para capinar a terra. Portanto, os dois não tinham escolarização nem trabalho formal, mas tinham um desejo muito grande de construir uma história aqui no DF. Essa mistura deu certo e trouxe à existência essa família, que é a minha família. Vocês já devem ter me encontrado aí na foto, é só vocês procurarem a mais bonita de todas, essa dica nunca falha. E o maior desafio de São Moisés e Dona Djanira era garantir a sobrevivência dessa família com 6 filhos. Meu pai rodava as ruas da cidade vendendo um produto chamado bolachão. Essa bebezinha na cadeirinha sou eu. Ele era vendedor ambulante. Então, vocês devem imaginar o tamanho dos desafios que era viver na maior favela da América Latina, tendo que criar 6 filhos em condições super desafiadoras. Eu costumo dizer que na nossa casa podia faltar coisas do ponto de vista material, mas uma coisa que não faltava era incentivo para ir para a escola. Meu pai, justamente por não ter estudado, ele me dizia que quem aprendia a ler e escrever ganhava superpoderes. Então, quando eu entrei na escola, eu era essa menina representada aí nessa foto, que tinha olhos com vontade de devorar o mundo, porque eu queria aprender. Meu pai dizia que a aprendizagem, a educação, a leitura nos daria superpoderes. E eu me imaginava entrando na escola, atravessando aquele portal mágico e ganhando superpoderes. É claro que eu estava enganada, porque 1 ano depois de estar na escola, eu fui apresentada ao racismo, a uma série de violências que foi fazendo de mim uma criança silenciosa, assustada, aquele brilho no olho de quem chegou na escola esperando 1000 coisas, deu lugar a uma menina que sonhava em ser invisível em nome de sobreviver às violências que vivia. Até que na 2ª série eu tive a chance de encontrar uma mulher extraordinária, professora Creuza Pereira dos Santos Lima, que apesar de todos os meus esforços para ser invisível, me enxergou, me colocou no colo, acreditou que eu pudesse aprender, me deu elementos para ressignificar a percepção que eu tinha de mim mesma, e mais do que isso, me deu o sonho de ser professora, porque no encontro com a professora Creuza, eu entendi que professores e professoras são as lideranças mais importantes, porque são as pessoas que escolhem participar da formação das novas gerações. Então, eu me tornei professora aos 17 anos de idade, como está registrado aí nessa foto, e de lá para cá eu vivi vários marcos, né? Trabalhei 1 década com crianças das séries iniciais, e em 2003 eu fui trabalhar com adolescentes e percebi muito do que o JP já apontou aqui na conversa que ele trouxe, né? Percebi que nós temos uma escola autoritária que silencia os jovens, uma educação bancária, instrucionista, colonial, que olha para o menino da quebrada e da periferia com baixas expectativas. Perceber que o jovem não se envolvia com essa escola, primeiro trouxe para mim uma grande depressão, um adoecimento, e naquele momento eu decidi que eu tinha que me ressignificar e ter a coragem de contestar a cultura escolar. E eu comecei, então, a usar as redes sociais e a tecnologia como ferramenta de aproximação dos meus alunos, porque naquela época eles me diziam, né? Pô, professora, que paia, você não tem Orkut? Entrei no Orkut, no Facebook, no Instagram, em todas as redes que eram importantes para eles, e usando as redes sociais como essa ferramenta pedagógica que me permitia dialogar melhor e mais, né, com essa geração de nativos digitais, eu encontrei a prática de sexting. Recebi um vídeo produzido e postado por uma menina de 13 anos, no qual ela se apresentava dançando de maneira muito objetificada.
ela escolheu uma música que desqualificava as mulheres, colocou uma roupa que expunha o corpo dela e dançava de maneira erótica. Aquilo me incomodou, porque eu sabia que aquela garota de 13 anos, da minha quebrada, da minha periferia, assumindo aquele comportamento, ela se expunha a vários riscos, inclusive o risco de ter a sua imagem usada para alimentar um site de pornografia e pedofilia, e eu decidi entender melhor por que muitas vezes as meninas performam como aquela aluna de 13 anos que postou aquele vídeo. E eu descobri que a nossa cultura, gente, é formada por tecnologias de gênero, que são esses modos simbólicos que educam meninos e meninas de formas diferentes, estabelecendo estereótipos e limites quando se é menina e apresentando potencialidades para quando se é menino. Essas tecnologias de gênero, elas também atuam como pedagogias afetivas, que moldam, definem as emoções e os afetos de meninas e meninas. E aí a gente pode citar alguns exemplos, como brinquedos que desde cedo dizem para as meninas que elas têm que ocupar o espaço doméstico, e brinquedos que anunciam para os meninos que eles podem dominar o mundo. Então, as meninas, desde a primeira infância, são reduzidas ao espaço doméstico e da maternidade, e os meninos são apresentados a representações de masculinidades fortes, potentes, os meninos são associados a super-heróis, cientistas, enquanto as meninas são nutridas com narrativas em que elas não têm protagonismo, e o grande projeto da existência das meninas passa a ser escolhida por um homem para casar, ou se enquadrar em um determinado padrão estético celebrado por essa cultura patriarcal que objetifica as mulheres. Mas é importante dizer, gente, que essas tecnologias de gênero também geram masculinidades hegemônicas a partir das quais ser homem significa embrutecer consigo mesmo, embrutecer com o mundo, não fazer trabalho doméstico porque isso é coisa de mulherzinha, exercer poder sobre as mulheres, passar o rodo geral, porque isso é representação de homem que é homem de verdade. A gente precisa dizer que na nossa cultura, ser homem está relacionado a exercer poder sobre o outro e transformar o outro em coisa ou pedaço de coisa. Isso desumaniza os próprios homens e afeta a maneira como eles sentem o mundo e como eles se relacionam com o mundo. Então, a gente está falando de uma cultura que é profundamente adoecida, que adoece os homens. Então, a minha reflexão foi a seguinte: se a gente está numa cultura que os homens são educados para objetificar as mulheres e as mulheres são educadas para se subalternizar, como lidar com isso? A gente sabe que no Brasil essa cultura da violência contra as mulheres é tão forte que a cada hora e meia uma mulher é morta pelo simples fato de ser mulher. No Brasil, todos os dias, 130 mulheres são estupradas. 80% das meninas violentadas são violentadas dentro de casa por um parente ou por algum conhecido. Então, a gente precisa de uma educação que nos ajude a transformar essas masculinidades adoecidas e ajudar as meninas a vislumbrarem para si mesmas outras possibilidades identitárias que superem os estereótipos de gênero. Nesse sentido, a minha reflexão foi: se meninos e meninas estão se inspirando numa cultura atravessada por tecnologias de gênero e pedagogias afetivas que produzem um modo de ser mulher subalternizado e objetificado e produzem masculinidades adoecidas, nós precisamos apresentar outras perspectivas para que meninas vejam outras possibilidades para suas vidas e os meninos nos ajudem a refletir sobre masculinidades não adoecidas. Assim surge o projeto Mulheres Inspiradoras, que partiu do princípio que, na medida em que a cultura apresenta mulheres objetificadas, a gente precisa apresentar contra-tecnologias de gênero em que a gente entenda melhor sobre essa lógica patriarcal, trazendo mulheres que subverteram essa lógica sexista. E foi assim que a gente propôs que eles lessem obras escritas por mulheres, como o Diário de Anne Frank e Eu Sou Malala, duas meninas que podem ser grandes inspirações, porque tem idade similar à das meninas adolescentes que estão na escola,
mas também lemos literatura produzida por mulheres negras, periféricas, mulheres que sequer tiveram um direito garantido à educação, para mostrar que todas nós mulheres, seja qual for o nosso endereço, a nossa cor, a nossa identidade, nós podemos ser mulheres inspiradoras. Além de conhecer mulheres inspiradoras como Anne Frank e Malala, que são jovens, eles também conheceram histórias de mulheres inspiradoras idosas, como Cora Coralina, mulheres brancas, como Irena Zendre e Lígia Fagundes Telles, mulheres negras, como Rosa Parks, grandes nomes da academia, como Zilda Arnes e Nise da Silveira, mulheres quase sem escolaridade, como Carolina Maria de Jesus, mulheres que sobreviveram ao feminicídio, como Maria da Penha, nessa perspectiva de dizer que, contrariando a lógica da narrativa patriarcal, as mulheres não foram pensadas apenas para exercer a maternidade, o casamento. A gente pode, sim, se casar, ser mãe. Eu sou casada, sou mãe, adoro a maternidade, mas nós temos trajetórias fortes e potentes em diferentes áreas, na literatura, na ciência, na política, na luta pelos direitos humanos, e é preciso dar visibilidades para essas narrativas, para que a gente anuncie para as meninas, como eu disse, outras possibilidades identitárias. Mas a gente também levou mulheres inspiradoras, não só do mundo e do Brasil, mas mulheres inspiradoras da nossa quebrada. Mulheres que são grandes lideranças, mulheres negras que são professoras, escritoras, ativistas, inclusive a minha querida professora Creuza, que 34 anos depois eu pude reencontrar e agradecer por ela ter feito tanta diferença na minha vida. E na última etapa do projeto, os jovens foram convidados a escolher uma mulher inspiradora das suas vidas, para que eles pudessem entrevistá-las e, a partir dessa entrevista, entender como o racismo, o sexismo atravessa a trajetória de todas as mulheres e o quanto essas mulheres são fortes e potentes e fazem revoluções silenciosas nas nossas quebradas, pelo Brasil, lutando todos os dias pela sobrevivência dos seus filhos, dos seus familiares. Infelizmente, essa história patriarcal e branca, colonial, invisibiliza essas mulheres. Então, o projeto foi uma forma de dar visibilidade para elas. E esses estudantes do 9º ano escreveram esse livro, Mulheres Inspiradoras, onde contam essas histórias extraordinárias das suas mães, avós e bisavós. Aí eu já começo a falar para vocês sobre os resultados do projeto, e felizmente foram muitos, né? O projeto não só conseguiu engajar e envolver os estudantes nas atividades pedagógicas, porque ele foi feito numa perspectiva de educação como prática da liberdade, com muita interação, muito debate, muitas trocas, diferentes linguagens, uso das redes sociais, das novas tecnologias, teatro, música. Então, além dele produzir o envolvimento dos estudantes, melhorar a aprendizagem, o desenvolvimento deles e fazer a escola ter um salto no IDEB, a gente teve também um reconhecimento de premiações, né? A gente recebeu o 4º Prêmio Nacional de Educação e Direitos Humanos, o 8º Prêmio Professores do Brasil, fomos finalistas no Prêmio Cláudia, enfim, foram 13 premiações ao todo, e inclusive o primeiro Prêmio Ibero-Americano de Educação e Direitos Humanos, um prêmio internacional que colaborou para que o projeto tivesse ainda mais visibilidade e atraísse a atenção de 2 organismos internacionais importantes que fizeram com que o projeto Mulheres Inspiradoras se tornasse uma política pública. Então, desde 2017, o projeto Mulheres Inspiradoras é uma política, nós começamos em 15 escolas como um projeto piloto, e hoje nós estamos em 50 escolas públicas do Distrito Federal e em escolas espalhadas pelo Brasil também, porque o projeto Mulheres Inspiradoras inspirou muitos outros projetos educacionais comprometidos com uma agenda antirracista, antissexista, que entende que a educação tem um papel fundamental para modificar aspectos negativos da nossa cultura. Outro resultado que a gente considera importante foi o projeto ter sido visibilizado em espaços importantes da mídia hegemônica,
porque aí a gente começa a anunciar, como disse o JP, uma outra escola, uma escola onde os estudantes da quebrada e da periferia se sintam valorizados, sintam orgulho das suas trajetórias. E aí, eu queria encerrar essa conversa com vocês com essa imagem que, para mim, é uma imagem que representa a educação para a transformação social, a educação como prática da liberdade, a educação como ferramenta de fortalecimento da democracia. Vocês devem reconhecer essa pessoa que está aí na foto, né? Falem para mim se vocês reconhecem. Eu já mostrei a imagem dela aqui ao longo dessa conversa umas 2 vezes. Quem lembra quem é, fala aí para mim no chat. Estou de olho aqui, gente. Ó, ninguém lembrou até agora, ou pelo menos o meu chat não está atualizado. Você lembra? É o Lucas, né, que está aí comigo. Quem é, Lucas? Sou eu, sim, Gina. E não lembro, não. Pode me lembrar? Então, vou relembrar, gente. A Thaís falou que é a dona de Janira. Não é a dona de Janira, é a professora Creuza, tá, gente? Eu pude reencontrar a professora Creuza 34 anos depois dela ter me dado aula. Eu contei a história dela aqui no livro Mulheres Inspiradoras. Na verdade, aqui eu conto a história da minha mãe, da minha sogra e da professora Creuza, que são... Eu tive muitas mulheres inspiradoras na minha vida, a minha vida inteira foi rodeada por mulheres inspiradoras, mas eu queria contar a história em especial dessas 3. E a professora Creuza, gente, como eu disse para vocês, esse encontro que eu tive com ela aos 8 anos de idade, isso já tem 40 anos, né? A foto desse encontro é um pouco mais antiga, mas eu tenho 48 anos de idade, ou seja, a professora Creuza entrou na minha vida há 40 anos atrás e me transformou profundamente. Eu acredito que essa história, né, com a professora Creuza, ela evidencia o quanto os professores são lideranças importantes nesse país. E mais do que isso, né, quando eu reencontrei a professora Creuza, eu tinha uma pergunta guardada no meu coração que eu queria fazer para ela. Eu perguntei para ela, professora Creuza, por que apesar de todos os meus esforços para ser invisível, você olhou para mim? Você me enxergou? Você olhava para mim e via essa criança silenciosa, assustada, sempre na expectativa de um safanão e de um xingamento. E a professora Creuza disse para mim, eu não via nada disso. Eu só via uma criança que queria aprender. E ali a professora Creuza me ensinava mais uma lição preciosa. Educar é isso. É enxergar em cada criança, em cada adolescente, o que ele tem de força e de potência. É claro que todos nós somos constituídos de potências e fragilidades. E se a professora Creuza tivesse escolhido olhar para as minhas fragilidades, elas eram muitas. Eu vinha de uma família que tinha uma vida economicamente vulnerável, uma casa sem livros, um pai e uma mãe sem escolaridade formal, embora fossem as pessoas mais extraordinárias da minha vida. Isso, para muitas pessoas, poderia parecer uma fragilidade. Mas por trás daquilo que parecia fragilidade, havia potência. Havia a força de uma família que acreditava na educação e havia a força de uma menina que acreditava que, como o pai dela dizia tantas vezes, a educação pode nos dar superpoderes. E sim, seu Moisés estava certo quando ele me disse que a educação nos dá superpoderes, porque ela me deu, inclusive, o poder de estar aqui hoje, com essas mais de 150 pessoas nesse bate-papo. Então, eu desejo que todos vocês que estão aqui, que, assim como eu, são fãs do projeto Semear, né, do Instituto Semear, que todos nós firmemos o compromisso de ser pessoas inspiradoras, que usemos as nossas vidas para encorajar, engajar, apoiar as nossas crianças, as nossas juventudes, para que nós possamos ter um país mais bonito, mais justo. Muitíssimo obrigada. Eu deixo aqui o meu Instagram e o canal Mulheres Inspiradoras para quem quiser continuar nesse bate-papo. Obrigada, gente. Muito, muito bom, Gina. Muito bom mesmo. Acho que a galera colocou ali no chat, mas
contar um pouquinho também das minhas percepções. Eu acho que tiveram duas coisas muito, muito importantes. Assim, eu acho que a primeira é a forma como tu questiona e provoca sem machucar, assim. Então, tu conseguiu, de fato, assim, me dar uma aula hoje e mostrar o como eu sou ignorante, ainda tenho que aprender e ser mais ativo acerca de toda essa temática. E eu acho que outro ponto super interessante também é que tu é muito, muito inspirador, assim. E daí eu já vou fazer a pergunta, mas conta pra gente, assim, como tu consegue ser tão carismática? Eu lembro que o nosso primeiro papo, eu lembro que eu e o Matheus, a gente foi super nervoso pro papo, né, pessoal? A gente foi fazer o alimento com a Gina, a gente olhou toda a trajetória dela e falou, bicho, ferrou, né? Caramba, ela é muito boa, ela tem muitas experiências. E daí eu lembro que no primeiro minuto, assim, ela deixou a gente super calma, ela era super carismática, super humilde. Então, enfim, eu acho que foi essa uma das principais percepções aí. E queria que tu contasse, assim, como tu pode ser tão inspiradora, mulher. Olha, eu agradeço pelo inspiradora, Lucas. Recebo como um elogio, né, vindo de um jovem tão inspirador, né, tão engajado, tão determinado. Para mim é um presente receber isso de você. Mas eu não sei, eu acho. O Paulo Freire fala uma coisa, Lucas, que para mim é muito preciosa. Ele fala que quando a gente nasce numa condição social, né? E segundo os estudos das ciências sociais, eu estou na base da pirâmide social, né? Nascer mulher negra dentro de uma estrutura profundamente racista e sexista te faz sentir na pele todas essas opressões e te faz perceber o quanto, no final das contas, essas estruturas que hierarquizam as identidades são um grande equívoco, né? Porque a lindeza da vida é a nossa diversidade, né, Lucas? Então, eu sou tão grata por hoje, por exemplo, estar aqui conversando com a juventude. Eu sou tão grata por ter tido a chance de, apesar das dificuldades que se atravessaram na frente do meu caminho, ter encontrado professoras tão incríveis como a professora Creuza, que a cada encontro que eu tenho, como naquele dia, né, eu pude conversar com você e com o Matheus, eu só agradeço e falo, gente, que coisa boa, né, perceber que essa estrutura injusta está sendo desmontada, porque eu, o Lucas e o Matheus, no final das contas, a gente não consegue ser feliz de verdade, né, Lucas, se o outro está infeliz. A real é essa, né, eu acho que o JP trouxe aqui a fita muito bem. Quando alguém está sendo violado dentro de uma estrutura social, todos nós somos violados, né? Então, acho que o que você chama de carisma, e eu fico muito grata, é, na verdade, uma paixão que eu tenho pela luta social. Você tem uma ideia, quando a professora Creuza me alfabetizou aos 8 anos de idade, a primeira coisa que eu fiz foi chegar em casa, pegar meus 3 irmãos mais novos e formar a minha primeira turma. Porque eu tinha experimentado o prazer de aprender e eu não queria guardar aquilo só comigo. Então, eu tenho uma vontade enorme de um dia olhar para vocês todos, né, que estão aqui no canal, que estão lá no Instituto Semear. Eu queria que a gente olhasse e falasse, olha que legal, a gente conseguiu transformar o mundo e hoje ele está mais bonito, ele está mais justo. E, na verdade, isso já está acontecendo, cada um está fazendo o seu pouquinho, né? O Instituto Semear está impactando a história de milhares de jovens, né? O projeto New School está fazendo isso, o projeto Mulheres Inspiradoras também. Eu acho que isso nutre a gente, alimenta e coloca um brilho no olho que talvez quando vocês olhem para a gente, vocês tenham essa sensação. Poxa, ela é carismática. Eu acho que é a alegria de ver vocês trabalhando e revolucionando o mundo. Me dá um prazer enorme isso. Que lindo, Gina. Muito obrigado pelas tuas palavras. Vou parafrasear aqui a Ju, que ela colocou nos comentários. Muito obrigado pela tua oportunidade de te ouvir aqui nessa tarde de sábado. Então, pessoal, não preciso de falar nada, né? Essa foi a Gina aí. Então, como eu comentei com todos, se a gente estivesse presencialmente, ia ter uma chuva de aplausos. Acho que teria gritos também, assovios. Mas então a gente fica aí com as nossas pausas online. Então, muito obrigado, Gina. Lucas, eu que agradeço mais uma vez, o evento está lindo. Contem comigo sempre nas parcerias com o Instituto Semear. Falou que é para mudar o mundo, para dialogar com a quebrada, com a juventude negra. Eu colo na hora, porque eu sei que é coisa boa, né? É coisa certa. E eu vou deixar aqui meu Instagram, algumas pessoas perguntaram, né? Meu Instagram é @professora Gina Vieira, para que a gente possa fazer outras parcerias e seguir nesse diálogo. Muito obrigada, meu querido. Foi um prazer ocupar esse espaço tão importante aqui. Beijo para todo mundo.
Um abração, Gina. É isso aí, pessoal. É muita coisa boa para um dia só. Fala aí. Eu aqui já não estou me aguentando. Daqui a pouco vou ter que pegar uma cadeira aqui e sentar, porque o negócio tá muito bom hoje. Mas então a gente não para por aí. A gente vai ter já em sequência aqui agora mais outro gigante aqui para compartilhar um pouco de conhecimento, um pouco da história dele para gente.